Toda história tem um começo, e a minha também tem. Eu nasci em Recife, no bairro da Encruzilhada, em 1948, final de 48, e minhas memórias dessa época são muito interessantes, porque o meu pai sofreu um acidente muito grave, o que me fez ir morar com os meus avós, no bairro de São José, em Recife. Então, como todos os meus tios moravam lá, eu tinha vários tios, tá? Esses tios tiveram uma importância muito grande na minha formação. E eu era um garoto bastante ativo, né? Eu diria até hiperativo, vivia fazendo minhas peraltices, aí, minhas procriações, tá? E sempre o pessoal falava que eu era um assombro de inteligência. Só que eu não entendia muito bem esse assombro, eu não sabia que palavra era essa. Então, quando falavam isso para mim, eu pensava que era sombra. Por que tem uma sombra? Eu não entendi muito bem. Mas o fato é que esses primeiros anos da minha vida foram vividos em Recife, onde eu tive umas experiências interessantes. Fui estudar numa escola particular, ficava do lado da minha casa e tive lá grandes ensinamentos com a minha professora primária da época. Tá? Mas as coisas foram acontecendo, o meu avô faleceu, que era o meu grande protetor, vamos dizer assim, né? Eu era a única criança da casa e eu fazia o que eu queria. Tá? Então, o meu avô faleceu e aos poucos os meus tios foram tomando seu rumo, cada um para o seu lugar. Foram casando, foram saindo de casa e tal, e os últimos a sair fomos nós. Eu, meu pai, minha mãe e naquela época meus 2 irmãos, que eram muito pequenos ainda. Então, o que acontece? A gente veio para o Rio de Janeiro, isso foi em 1959, e eu vou contar isso para vocês numa outra etapa. Até agora, Recife foi uma marca importante na minha vida, especialmente essa experiência interessante com os meus tios na minha infância, quando eu aprendi a ler, quando eu aprendi a andar de bicicleta, quando eu aprendi a subir em árvore para roubar a manga do vizinho e outras coisitas mais que eu fiz quando eu era criança. Aliás, um detalhe interessante, nessa brincadeira de subir para roubar manga, todo mundo um dia já teve isso, eu tive isso e caí de cima de uma casa e quebrei os 2 braços. Né? Foi uma experiência traumática, mas que marcou pro resto da minha vida, tá? Como foi que aconteceu. Mas eu vou depois contar para vocês outras coisas adiante, tá? Hasta la vista.